tarde, people! Boa tarde, people! Voltei pra live, eu comecei a fazer uma live hoje mais cedo, só que infelizmente a minha bebê desligou o cordão não, o cabo que estava carregando o meu celular. E aí eu não consegui salvar, né? E também quando salvou, eu não consegui trocar a capa. Então, voltei agora pra live, tá? Vou continuar falando, aliás, vou recomeçar a falar e responder para vocês uma dúvida que eu tenho respondido durante essa última semana, né? Eu respondi mais de 24 pessoas que estavam querendo saber sobre o valor que eles poderiam gastar no final do voluntariado, né? Eles falaram que nunca tinham pensado em sair do Brasil dentro dessa possibilidade do trabalho voluntário e queria ter uma overview do valor total, porque eles estão comparando com cursos de inglês, com faculdade, eles queriam saber em relação ao custo-benefício, né? Se eu poderia falar para eles um pouco mais. Então eu falei, eu vou fazer uma live então explicando o quanto custa ser um voluntário em 2023, né? Um valor esperado que vocês podem ter se vocês desejam aplicar para o programa de voluntariado e comparando com o intercâmbio, né, de estudo, né, se você vier estudar aqui, mesmo que seja curso de inglês, se vocês quiserem vir trabalhar aqui ou para qualquer outro tipo de viagem de turismo, em relação a custo-benefício, sim, eu acredito que o programa do voluntariado é o que vence, né, se vocês forem fazer a comparação, porque se você for analisar, você pode gastar entre R$ 1.000 e R$ 1.200, no caso, por mês, né, para vocês morarem na Inglaterra, né, por um período de até 12 meses. Então, o custo-benefício e segurança, né, é muito maior, contando que você ainda tem a possibilidade de linger, né, de prolongar o seu visto, não como voluntário, mas aplicando em uma outra categoria, que pode ser, por exemplo, um visto de trabalho, que é um muito mais fácil, né, de conseguir quando você já está aqui, já conhece o mercado, pode participar de entrevistas. Então, eu vou falar para vocês o valor total, né? Eu vou falar o valor aproximado que vocês podem gastar, porque tem que levar em consideração o câmbio, né, da moeda de cada dia. Vocês também têm que levar em consideração o estado que vocês estão no Brasil, né? E vocês têm que levar em consideração também o deslocamento, de acordo com a cidade e região de vocês. Então, são várias coisas que podem ter uma alteração, mas eu fiz aqui uma lista de todas as coisas que vocês podem precisar, né, para ser voluntário aqui, dos valores que vocês podem gastar, é só para vocês terem uma base, tá bom? Levando em consideração o câmbio do dia. E lembrando que eu fiz uma live, outra live falando passo a passo para você ser um voluntário. Essa live serve de complemento para essa live do valor, tá bom? Porque aí vocês vão entender de uma maneira geral o que vocês precisam, passo a passo para aplicar, e também agora vocês vão ter a noção dos valores, o que vocês vão ter que pagar, desde aplicar pro voluntariado aí do Brasil até chegar aqui no Reino Unido, tá beleza? Bora lá então. O primeiro gasto que eu anotei seria o gasto com passaporte. Esse gasto está desde o ano passado, R$ 257,25, tá bom? Seria o gasto para você aplicar para o passaporte online, você pode fazer aplicar online, né? E você vai retirar o passaporte no seu polo. Então, o gasto do passaporte, o valor para solicitar o seu passaporte é R$ 257,25. Mas vocês também têm que levar em consideração o deslocamento da sua cidade até o polo regional. Por exemplo, a minha cidade no Brasil é Lavras, o polo regional mais perto é Varginha e Divinópolis. Então, vocês têm que levar em consideração que pode ser gasto esse valor se acaso na sua cidade não seja um polo, né, regional para estar solicitando ou retirando esse documento, tá bom? Então, poderia ser um gasto entre R$ 100 e R$ 120, gasto extra para você sair da sua cidade até o polo regional. Só para vocês terem noção que precisa ser pago isso também, tá bom? Tradução dos documentos do português para o inglês. Primeira coisa que tem que fazer é analisar se precisa de uma tradução. Segunda, se a tradução pode ser simples ou se pode ser juramentada. Vai ter, né? Existem alguns documentos, eu fiz uma live sobre isso, né? E eu falei no YouTube sobre isso também. Alguns documentos você vai precisar, pode ser a tradução simples. Outros documentos é a tradução juramentada. Por exemplo, o histórico escolar vai ser necessário para solicitação do visto, então seria a tradução juramentada.
O valor da última pessoa que a gente ajudou, que aplicou no dia 20 de março, ele gastou R$ 195 com a tradução juramentada do Transcript of Records, que é o histórico escolar dele, tá bom? Antecedentes criminais não são todas as empresas que solicitam e muitas vezes para solicitar o visto também não é necessário. Então convém primeiro consultar se vai ser necessário ter a tradução simples ou juramentada. Tá bom? É um documento que pode ser obrigatório também fazer a tradução juramentada para estar enviando para solicitar o visto. Então, a minha orientação esses documentos que são obrigatórios, você ter a tradução juramentada, que pode ficar entre 180 a 195 cada documento, vocês confirmem no momento da aplicação do visto, tá bom? E os documentos extras, né, que são essenciais para aplicação, para vocês aplicarem para a vaga, eu já falei que eu não posso falar mais aplicar, porque a menina entendeu a aplicação por dinheiro, mas não é aplicação de dinheiro, é de vocês se candidatarem para a vaga de voluntariado. Por exemplo, a carta de motivação e o currículo precisa estar em inglês, tá bom? Mas no meu caso, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz a carta de motivação e o currículo e eu mesma traduzi, depois eu pedi para um professor de inglês só fazer a análise e a revisão para mim. Essa pessoa não cobrou nada, tá bom? Isso pode acontecer com vocês. Outra dica é usar o chat GPT, porque ele já vai dar uma estrutura de um currículo de inglês. Por exemplo, se vocês digitarem lá currículo para voluntário, já vai dar bem estruturado para vocês um currículo em inglês. Mas a minha orientação, a minha sugestão é que se vocês utilizarem esse tipo de ferramentas, que vocês não vão ter tanto esforço assim para fazer a tradução, eu sugiro que vocês estudem muito, tanto o currículo quanto a carta de motivação, porque essa ferramenta é o essencial para vocês se saírem bem na entrevista. Tá bom? A gente já falou isso. Quanto mais vocês estudarem, se dedicarem para fazer uma carta de recomendação boa, né, e um currículo bom, vocês vão absorvendo aquilo mais e fica muito mais fácil para vocês terem melhor performance na entrevista, porque você praticamente já decorou o que está na sua carta de motivação e no seu currículo, tá bom? Então, é uma dica para estar economizando no currículo e na carta de motivação, que deve ser um para cada empresa que vocês aplicarem. E os outros documentos adicionais, pode ser entre 180 a 185 para cada documento, mas até onde eu sei, até o momento, né, da última aplicação que a gente fez, somente o histórico escolar foi solicitado para tá cumprindo, né, os requerimentos do visto. Pode ser que eles solicitem também, por exemplo, carta de religião, né, comprovando as suas atividades na religião. Pode ser também que eles peçam carta de uma carta sobre a sua faculdade, se você está trancando a faculdade ou se você já terminou a faculdade, de algum professor, por exemplo, carta de recomendação de algum professor, né, ou ex-professor de vocês, mas isso tudo convém, não paguem nada antes de confirmar se isso é realmente necessário para o visto, tá bom? Para vocês não gastarem dinheiro à toa. Traduzir, por exemplo, olerite, essas coisas, não é necessário, porque isso não é solicitado para o seu visto, entendeu? Então, são gasto extra que vocês não vão utilizar para nada. Então, antes de fazer qualquer tradução, certifique que o documento também é um documento essencial que vai ser utilizado para a liberação, tá? Para aprovação do visto de vocês, tá beleza? Então, esse foi o segundo gasto com os documentos, né? Que vocês podem gastar para aplicar para o visto. Pagar o visto e o seguro de saúde, né? Isso é pago no site do governo, quando vocês vão aplicar para o visto. O valor do visto é R$ 244. O valor do visto é 244 pounds. O valor do seguro é 624 pounds. Somando os dois, dá 868 pounds. Essa, na conversão de hoje, como eu estou falando, pode ter alteração para o dia de vocês, na conversão de hoje dá R$ 5.493. Então, esse é um gasto fixo que vocês têm que saber que vai ser solicitado, que é o gasto do visto, 244 pounds, mais do 624 pounds, tá bom? E a conversão é R$ 5.493. Então, esse valor já é um gasto fixo que vocês vão ter que estar pagando. E tirar foto e a biometria para aplicar por o visto aí no Brasil.
O rapaz que aplicou, né, no dia 20, ele gastou cerca de R$ 150 do estado do Piauí, tá bom? Então vocês reservem, já fiquem sabendo que tem esses valores. São fotos, né, para biometria, para solicitar o visto estando aí no Brasil ainda. Depois tem os valores da postagem do visto, né, que vocês podem usar o correio, o Sedex, por exemplo. Eu sugiro você estar usando o envio com tracking, né, registrado, para vocês saberem quando vai, quando volta, onde está, se acaso perder, acontecer alguma coisa, que fica muito mais fácil para vocês rastrearem. E ele gastou foi R$ 198, né, para enviar os documentos para solicitar o visto e para retornar, porque você paga o valor de envio e de retorno, R$ 200, então você já deixa esse valor separado. É um gasto que é certeza que vai ser necessário para solicitar o visto de vocês, tá bom? Coletar a biometria quando chegar aqui no Reino Unido. Esse é um outro valor, porque vocês vão receber o passaporte de vocês com um visto temporário. Chegando aqui no Reino Unido, vocês têm um período, eu acredito que até 30 dias, para solicitar o cartão de biometria de vocês. É como se fosse uma identidade de vocês aqui no Reino Unido. Se chama BRP. BRP é o nome em inglês. E o valor no site do governo mostra que tá 19 libras, mas ele pode ser entre 19 a 32 libras, tá bom? Então, dá mais ou menos, então, para vocês saberem, ou R$ 119, entre R$ 119 até R$ 200. Então, vocês já tenham em mente que quando chegar aqui no Reino Unido, para solicitar, né, o seu cartão de identidade, o seu visto, o seu cartão de visto aqui, vai ter que desembolsar esse valor também, tá bom? Outro gasto que é muito relevante, você já tem em mente que vai precisar, um chip de celular quando chegar aqui. Por exemplo, o que eu sugiro é que vocês esperem chegar aqui, por exemplo, e solicite o giffgaff, a empresa de celular que eu utilizo. Você pode solicitar um chip grátis na sua casa, né, no endereço que vocês vão ficar aqui. É possível solicitar esse chip desde antes de sair do Brasil, se vocês querem ter mais segurança, mas não tem necessidade. Vocês podem solicitar quando chegar aqui, porque aqui chega com até 24 horas. Você vai receber o chip. Eu sugiro que vocês peguem um plano que paga 8 libras por mês ou 10 libras por mês. Tem 8 e 10 libras. O meu que eu utilizo aqui, e eu não tenho problema nenhum com a internet, inclusive fora do país, por exemplo, hoje eu estou falando da República Tcheca. Eu estou usando o roaming, né, a data do chip do Reino Unido. E não tá tendo problema nenhum. E tá satisfazendo todas as necessidades que eu preciso para viagem. Então, eu sugiro vocês utilizarem, por exemplo, entre 8 e 10 libras. Vocês fazem a conta aí, quanto que dá 8 vezes 10, dá 96 libras por ano no chip. Ou, se vocês pegaram de 10, né, dá 120 libras por ano para estar utilizando o chip. E se vocês forem viajar para outros países aqui dentro da Europa, não vai ser cobrado valor esse. Então, eu super recomendo. Eu vou deixar o link para vocês nesse post, né, abaixo do post, para vocês poderem solicitarem o chip de vocês, se vocês acharem que esse é um valor legal e que atende às suas necessidades, tá bom? É um gasto interessante, então seria 10 libras por mês, ou que dá mais ou menos R$ 62, ou você fazer o plano por ano, né? Mas você pode pagar mensal, eu sempre pago mensal. Você vai pagar 8 ou 10 libras pelo período de um ano, tá bom? Então, dá mais ou menos 96 libras por ano ou 120 libras por ano. Levando em consideração que hoje a libra está R$6,20, está valendo para uma libra. Uma libra está valendo R$6,20, tá bom? Me perguntaram muito sobre o seguro de saúde ou seguro de viagem, se é mandatório. Não é mandatório porque vocês já estão pagando seguro de voluntário, né, do site do visto Tier 5. Então, já não é mandatório e mesmo se não tivesse pagando, para entrar aqui no Reino Unido não é solicitado. Vocês podem até dar uma olhada no Google, tá bom? Não é obrigatório. Mas uma dica, se acaso vocês quiserem ter, ou falarem que for obrigatório, por exemplo, vocês poderiam consultar na empresa de cartão de crédito de vocês ou de um familiar, se vocês têm esse benefício, que costuma sair por centavos de libras por dia, né? Por exemplo, o último que eu analisei estava R$3,50 por dia, que era da empresa AXA.
e R$ 350 por dia, né? E para o período de 1 ano, e você poderia estar renovando mensalmente também, tá bom? Mas isso não é necessário. Mas se para o seu caso, né? Até mesmo para uma viagem para a Europa, para outro país, fiquem sabendo dessa possibilidade. A AXA é uma empresa muito interessante para seguro de saúde barato e temporário. Tá, beleza? Mas não é obrigatório para solicitar esse visto, porque você já vai ter pago o outro seguro do voluntariado, tá bom? E nele já está incluso. O deslocamento da sua casa para o aeroporto aí no Brasil, vocês têm que pensar nesse valor de deslocamento. Eu, por exemplo, sempre quando eu vou para Lavras, para minha cidade, eu vou de ônibus. Então, eu solicito a aviação Campo Belo. Eu pego o ônibus de Perdões e vou para a rodoviária em São Paulo. E da rodoviária, eu vou de ônibus do Aeroporto Express para o aeroporto. Para mim fica mais fácil, mas eu também já usei a linha de transporte, tá bom? Transporte público, para tá fazendo essa viagem, tá bom? Perereca chegou aqui. Só um minutinho, tá, meu bem? Bom, o outro gasto que vocês podem ter não, esse é um gasto essencial. É a passagem aérea de ida e volta, tá bom? Só um minutinho, amor. É só passagem aérea de ida e volta que vocês vão ter que comprar. A passagem aérea Não. Vai lá com o papai, vai. Take here. Take Zozo here. Oh, meu bem. A mamãe quer terminar aqui. Vai lá com a mamãe, vai. Sobre a passagem aérea, vamos lá. A passagem aérea vai depender também da sazonalidade, tá bom? E a última pessoa que a gente ajudou a comprar, que comprou no dia 25 de março, ela seguiu uma dica que eu dei, né? Eu falei pra ela comprar a passagem, pra ele, no caso, comprar a passagem só de vinda e reservar a passagem de volta. Já sabendo, eu falei que geralmente quando você usa essa prática, pode ser que o valor final vai ficar mais caro do que se você comprar a ida e a volta. Mas, como ele já sabia que ia ficar aqui 12 meses e já teve a possibilidade de ficar, depois ele falou da possibilidade de ficar 3 meses na França, depois que ele saísse aqui do Reino Unido, então ficou em aberto essa possibilidade para ele. Então eu sugeri que ele comprasse só a passagem de vinda, ele pagou 3.200 e alguma coisa só para vinda. E a volta ele fez o aluguel da passagem, que ficou em 12 euros, mais ou menos, tá bom? Então, é uma opção que vocês vão ter de pegar, fazer a reserva da passagem aérea, tá bom? De volta e comprar só a de vinda, mas já sabendo que pode ter aumento nos valores, tá bom? Em relação ao custo-benefício. Mas a passagem aérea também é um valor variável, tá bom? É um custo variável que vocês podem ter e pode variar, e assim, depende da sazonalidade, né? Em fevereiro, eu lembro que eu ajudei uma moça, ela achou uma passagem de R$ 1.800, ida e volta, mas estava na época de carnaval, por exemplo. Ela ia sair do Brasil na época do carnaval, então ela deu muita sorte, conseguiu uma passagem no preço ótimo com ida e volta. Então, o valor da passagem aérea, vocês já têm que ter em mente que é um gasto que vocês vão gastar, tá bom? Um gasto que vocês vão precisar e é variável, então não tem como eu passar para vocês quanto custa mais ou menos o valor de uma passagem aérea, tá bom? Mas é uma coisa que vocês têm que estar consultando. Outra dica que eu dou aqui para comprar passagem aérea, venham aqui no Google, né? Vocês procurem a janela anônima aqui do Google. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui a tela do meu computador, aqui na live, que é muito ruim, né? Aqui, ó, vocês têm a janela anônima aqui, aí vocês clicam aqui, ó, a nova janela anônima, pra vocês fazerem a pesquisa, tá bom? Sempre fazem a pesquisa nessa janela anônima, porque quando vocês fazem uma pesquisa no Google, eles registram os seus dados de IP, né, os cachês e os cookies, e a próxima vez que vocês forem fazer a pesquisa, esse valor vai estar aumentado, entendeu? Eles vão aumentar esse valor. Então, a sugestão é que vocês usem essa janela anônima sempre para reservar hotel, passagem, ônibus, tudo. Utilizem a janela anônima, porque aqui eles não têm como controlar o seu IP, tá bom? E vocês, com certeza, vão conseguir os melhores preços de passagens aéreas, tá bom? Deixa eu ver aqui, uma outra dica, seria o deslocamento do aeroporto, né, até a instituição que vocês vão fazer o voluntariado. Isso já quando vocês estiverem em Londres, tá bom? O que eu recomendo é vocês acharem passagens pelo site da Omio,
.uk, tá bom? Porque lá você vai ter várias empresas, né? Essa é uma empresa que vende passagens de ônibus, trem, tudo misturado. No Brasil também tem, né? Esse tipo de empresa. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Achar pra vocês aqui, ó. Omio.uk. Aí vocês vindo aqui na passagem do Omio.uk, que vocês vão ver, vocês colocam o destino, por exemplo, Londres. Deixa eu acertar aqui os termos de condições. Londres, deixa eu ver aqui, é inglês, né, Val? Londres, essa aqui é uma boa estação, Euston, ou pode ser do aeroporto, qualquer um para Manchester, vamos ver para minha cidade, Manchester. Pode ser no dia, hoje é 9, vamos colocar aqui dia 15 de abril, por exemplo, sem retorno. Aí a gente procura a passagem. Eu recomendo vocês utilizarem esse site da Omio, tá bom? E procurar aqui qual que seria o valor mais barato de custo-benefício on-way. Eu tô dando uma olhada aqui para vocês colocarem, por exemplo, o valor mais de noite, de tarde, mas também vai depender, porque se vocês forem chegar do Brasil, né, depois de várias horas de viagem, vai ser bem cansativo para vocês. Mas aqui, por exemplo, ó, vocês conseguem achar passagens de trem, aqui ó, de 18 libras. Ônibus ou trem que vai ser 18 libras para vocês saírem lá do aeroporto e até alguma cidade de vocês. Eu coloquei Manchester porque é onde eu vivo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar o site da Omio e para achar a passagem, mas depois vocês vão no site da empresa e vão comprar direto da empresa. Aqui, por exemplo, tá dando a Flixbus, se for para viajar de ônibus, e está dando a Cross Country, que é para viajar de trem, tá bom? E então é uma dica também, quando vocês forem procurar passagem de ônibus ou trem, vocês procuram no site da Omio UK. Eu vou deixar esse site também na descrição dessa live, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vocês procuram no site da Omio UK e depois você vai direto no site da empresa e compra direto por lá. Isso não vale só aqui para o Reino Unido, é para a Europa inteira, tá bom? Você sempre procura, por exemplo, no lastminute.com. Eu já fiz um story sobre isso. E você acha os melhores preços. Você achando o melhor preço, você vai direto no site da empresa e manda um e-mail. Eu geralmente mando até um print. Eu falo, olha, eu achei esse preço aqui nesse site. Porque eles sabem que se você comprar através do site, eles têm que dar comissão. E se você reservando direto do hotel, da empresa de ônibus ou do trem, eles não precisam pagar comissão, tá bom? Então essa é uma dica muito valiosa que ajuda vocês a economizar dinheiro aqui. E o fato de você estar economizando não significa que você não vai tá pagando por um serviço que tem menos valor, tá bom? Porque muitas vezes, né, eu mesma cometi esse erro quando eu saí do Brasil recentemente. Eu achava que porque era barato, não teria tanto valor, né? Ou seria alguma coisa de má qualidade, ou prestação de serviços ruins. Mas depois, com o tempo que eu comecei a viajar aqui, depois que eu fiz a minha primeira viagem de carro aqui com amigos, né? Porque eu comecei a dirigir depois. Mas a primeira vez que eu viajei de carro, eu lembro que eu saí da República Tcheca, a gente foi para Croácia, para Berlim, nós fomos para Budapeste, e eu percebi o custo-benefício que era. E principalmente para fazer reserva. Eu ficava só hospedada em hostel, tendo que dividir quarto com 6, 7 pessoas. Isso não compensava. Depois que eu aprendi a achar valores né, baixos de hospedagem, pesquisando no hotel, né? Eu fiz um story sobre isso no lastminute.com. Eu nunca mais fiquei em hostel. Passei a ficar em hotel de boa qualidade e ainda aproveitando os benefícios do hotel, que era sauna, piscina, sabe? Pra mim, compensa muito. E essa dica eu já quero deixar bem claro com vocês desde o início, tá bom? Então, para passagem de ida e volta, né, já falei, deslocamento do aeroporto quando chegar em Londres até a instituição. O deslocamento também, o valor é variável, não tem como eu dar um valor estimado para vocês, mas vocês fiquem sabendo que pode ser entre R$110 a R$150, não mais do que isso, para vocês acharem passagem de trem e ônibus. E outra coisa, gente, às vezes compensa muito. Olha, eu achei uma passagem de Manchester para Londres no valor de 5 libras. Então, vocês assim, de R$30 para você ir de Manchester para Londres. O horário
que eu ia chegar em Londres, era mais ou menos 6h15 da manhã, era muito cedo. E o meu voo, que eu ia para Paris, eu fui de avião, né? Fui com a minha mãe. O voo era para 4 da tarde. O que eu fiz? Eu fui fazer um tour na cidade. Aproveita então, no aeroporto tem espaço para vocês deixarem mala. Se for o caso, vocês podem deixar a mala e aproveita e já faz um tour pela cidade. E isso compensa muito, porque principalmente quando a gente chega num país novo, com aquela, né? A gente tá ansioso, excited, né? A gente tá super excited com tudo novo que a gente tá vendo. Então vocês não vão estar cansados, tá bom? Então não hesitem, tá? Se achar uma passagem de valor muito barato, mesmo que seja em escala, aproveita, vai conhecer o centro da cidade, vocês não vão estar cansados. No aeroporto tem sempre lugar que compensa muito deixar a bagagem, tá? É com cadeado, é seguro, não perde nada, e vocês vão fazer um passeio, já chega aproveitando, tá bom? O intuito já chega aproveitando, vocês nunca vão se arrepender de estar aproveitando as viagens, tá bom? Bom, já falei sobre o deslocamento do aeroporto até a instituição. Bom, de tudo que eu falei, o que eu fazia quando eu aplicava para o voluntariado era, eu separava uma lista, né? Eu fazia de um lado uma coluna os gastos fixos e na outra coluna os gastos variáveis que eu podia esperar. E assim ficava muito mais fácil para eu me organizar, até mesmo para eu conseguir arrecadar, né? Levantar os valores, né? Antes do que eu tava no Brasil, né, que eu não sabia que eu ia conseguir o voluntariado grátis, eu fazia de tudo, gente. Era trabalhar em lanchonete doméstica, limpeza, faxina, lavava roupa, dava banho em cachorro, tudo que vocês imaginavam eu fazia para ter dinheiro extra, tá bom? As ideias são infinitas. E na live que eu fiz pro YouTube, eu também dei várias ideias de como vocês podem estar conseguindo dinheiro extra já estando morando aqui na Inglaterra ou na Europa, né, que é o caso de vocês, porque hoje em dia, principalmente com a tecnologia, tem muita facilidade, tá bom? Então, os recadinhos finais aqui. Bom, voltou. Esses seriam os gastos todos os gastos que você pode ter com trabalho voluntário, né? O último que aplicou para o voluntariado conseguiu a vaga e ele deve estar aqui no dia 15 de abril, agora, daqui uma semana, porque ele aplicou para o visto no dia 20 de março. O valor total foi R$13.500, que ele gastou desde o momento que ele começou a aplicar a vaga. Ele não tinha passaporte, tirou passaporte, fez tudo isso que eu falei para vocês aqui na live. Ele gastou R$13.500 e se você for dividir por 12, dá pouco mais que R$1.000. Então compensa muito, porque é um valor que você vai poder aplicar para um visto, né? Você vai poder ter a extensão do seu visto se você quiser, depois de 12 meses, se você falar, eu quero morar na Inglaterra, ou até mesmo ter a possibilidade para aplicar para um visto fora da Inglaterra, em um dos países da União Europeia. Vocês também têm essas condições, porque viajar para a Alemanha, para a Irlanda, para República Tcheca, né, onde eu estou no momento, é super fácil. Vocês têm a possibilidade de aplicar para vistos estando aqui, entendeu? Porque vocês vão ter o cartão de visto daqui. Então, assim, em relação a custo-benefício, eu fiz a live por causa disso. As pessoas estavam me perguntando muito. Sai muito mais barato se você aplicar para um visto de estudante ou para tentar fazer faculdade aqui direto, tá bom? Então, assim, sai muito mais barato. Não sai um pouquinho mais do que mil reais por mês, tá bom? E 12 meses de visto com segurança, você pode entrar e sair a hora que vocês quiserem. E um outro benefício que pelo menos pra mim fez muita diferença, porque eu já saí do Brasil sabendo que eu queria ficar, né, aqui pela Europa, eu já sabia que eu queria fazer mestrado aqui, foi em relação ao prestígio que o trabalho do voluntário dá, porque eu saí do trabalho voluntário com um certificado, com um diploma, que eu contribuí com o desenvolvimento de um dos países da União Europeia. Isso não tem preço, gente. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, eles te olham com olhos diferentes, tá bom? Eles não é aquela visão, tipo, é mais uma pessoa desesperada que tá saindo do país pra vir, sabe? Eu, às vezes, tinha muito disso, sabe? Veio roubar nosso emprego, veio roubar isso, veio roubar aquilo. Não. Eles já te olham com olhos diferentes desde uma entrevista de trabalho, porque você fala que você saiu para ajudar o país a estar crescendo, desenvolvendo de alguma maneira, tá bom? Então, é um outro benefício. Então, assim, respondendo as perguntas, né, de todo mundo que eu ajudei durante essa semana, foi a pergunta que eu mais recebi, foi quanto custava, né, o trabalho voluntário, para ser um voluntário na Inglaterra, né? Vocês tiveram agora a overview, né, uma visão holística
dos valores. Então, esse caso que a gente ajudou aqui, foi até R$ 13.500, vocês conseguem tá pagando. E, claro, se vocês utilizarem cartão de crédito, vocês podem dividir. Mais uma dica, que eu já estava me esquecendo. Eu falei sobre isso na live anterior, que eu falei sobre o passo a passo para vocês serem voluntários aqui. A dica é que, para facilitar, evitar pagar taxa de conversão, porque quando vocês vão pagar pelo seu visto e seu seguro de saúde, pode ser que seja convertido em dólares, porque o visto não é aplicado no Brasil. Então, se vocês utilizarem o cartão da Wise, por exemplo, da TransferWise, seria muito mais barato, sai mais barato, porque vocês economizam no pagamento de taxas. Então, eu falei no passo a passo, né, para vocês, então já providencia o cartão da Wise antes de começar os pagamentos, porque aí você não vai ter surpresa na hora que eles pedirem para fazer pagamento, que vai ter que ser convertido para o dólar, tá bom? Porque o visto é solicitado no Brasil, mas não é o Brasil que emite o visto, então não vai ter surpresa se solicitarem para você pagar para dólar. O dólar costuma ser mais barato, né, do que a libra esterlina, mas fica muito mais prático. Você, por exemplo, com o rapaz, né, ele do Piauí, que nós ajudamos, ele transferiu todo o valor de 13.500 para o cartão da Wise e foi fazendo os pagamentos através dele, que ficou muito mais organizado para ele também controlar os valores que estavam sendo gastos, tá beleza? People, eu acho que foram essas todas, eu acho que eu respondi todas as dúvidas que vocês me enviaram durante essa semana. Fiz a live que eu achei mais fácil do que ficar respondendo de um por um, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar no direct, mas se vocês deixarem nos comentários da live ou de qualquer outro comentário do Instagram, é muito mais fácil, porque aí a outra pessoa vai ver a dúvida de vocês e já vão ter a resposta, tá bom? Então, people, por hoje foi só, tá bom? Eu vou continuar aqui a minha viagem aqui pela Inglaterra, tá bom? Não, eu não tô na Inglaterra, eu tô na República Tcheca. Eu vou continuar aqui a minha viagem pela República Tcheca e continuem me mandando as dúvidas. Assistam os stories que eu tô também publicando todas as dúvidas que o pessoal me faz, tá bom? Nos stories. E não esqueçam de fazer o download do e-book que está na minha bio aqui no Instagram. O e-book que eu fiz também é um material complementar que vai ajudar vocês nesse processo de aplicação, né, tá? Eu não sei outra palavra para aplicação agora. A menina achou que eu tava falando de aplicação de dinheiro, mas não é. Candidatura, talvez. Vocês se candidatarem para ter uma vaga de voluntário aqui, tá bom? Então, people, é isso. Beijinho aí. Espero que vocês aproveitem o feriado de Semana Santa. Boa Páscoa para todo mundo aí, tá bom? E qualquer dúvida, estou aqui. Eu tô pronta para ajudar a vocês a serem um voluntário aqui na Inglaterra, tá bom? Beijinho, bom final de semana.